Antes, vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar o vídeo. Hoje eu estou vindo, gente, para falar sobre o novo consignado privado. Primeiro, eu quero trazer para vocês aqui a presença ilustre do Edmar, que é da Credigo, o dono da Credigo, que vai trazer uma novidade aqui para a gente. Então, fique até o final. Tudo bem, Edmar? Seja bem-vindo. Alô, tudo bem? Pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. Semana passada a gente já participou de uma live aí com você, né? Agora nós estamos aqui novamente. E a Credigo, como sempre, a gente está sempre ligado aí nas novidades. E o consignado aí do trabalhador, da CLT, está aí. A Facta prometeu, vai voltar. Foi um pequeno problema operacional. Ela deve estar voltando, e com isso já tem mais banco, viu, Lu? Já tem mais bancos se prometendo aí, já se preparando. Eu já recebi uma informação de outro banco também, que já está se preparando, ou seja, está se prometendo breve. Se é breve, é porque ele já está pronto para começar, em alguns dias, algumas semanas. E assim, um banco atrai o outro e a coisa começa a acontecer rapidamente, tá bom? E aí, Então, tendo novidade, ele sempre vai trazendo para você. certo. Então, Edmar, a Credigo ela vai trabalhar com o novo consignado privado? Sim, sim. Assim como nós já trabalhamos com fundo de garantia, o privado, o consignado privado, com certeza nós iremos trabalhar. E com o conhecimento e experiência que a gente já tem, a gente vai ter condições de atender todos muito bem, tudo bem explicadinho e detalhado, para não ter o menos estresse possível quando isso acontecer, tá bom? Tá. Então, bom, por isso que eu convidei o Edmar hoje. Ele hoje me passou, gente, bastante informações de bancos que devem começar, de instituições que estão preparando. A Credigo, para quem não sabe, ela foi uma das pioneiras como correspondente bancário com o saque aniversário e antecipação do FGTS. Foram milhares de pessoas em todo o território nacional. Passou de 30 mil pessoas, Edmar? Atendendo, É, já passamos de 200 mil pessoas. 200 mil 200 mil pessoas. Então, acredito, pessoas. 200 mil pessoas, gente. É Então, a gente muita já, gente. Então, é É. muita experiência também, né? Então, tem muitos bancos, muitas fintechs que entram em contato conosco para nos oferecer para ser piloto, pelo conhecimento, para tirar dúvidas. E a gente está sempre à disposição, porque também é interesse, nosso interesse da população em geral, que a gente possa atender, né? Então, a gente tem muito carinho com nossos clientes, são clientes antigos, que continuam aí no dia a dia operando com o fundo de garantia, e agora com o consignado privado também nós faremos esse trabalho aí assim que iniciar. Certo. Então, gente, só aqui, lembrando, a Credigo ainda não iniciou, mas a Credigo, assim como outras instituições, estão fazendo aí um pré-cadastro. O que é isso? Eu vou deixar aqui embaixo os telefones. Pode confiar, porque a gente aqui, a Credigo, vocês podem buscar no Google, vocês vão achar. A Credigo fica no centro na Siqueira Campos, no centro de Presidente Prudente, tem a loja física, tem um atendimento humanizado, cada cliente é atendido de forma personalizada. Então, vocês vão ter várias ferramentas com a Credigo. Então, o que está acontecendo? A Credigo ela tem um pré-cadastro. Se você tiver interesse, não conseguiu ainda e resolveu aguardar, entre em contato com os telefones das meninas. Cada um tem um nome aqui embaixo, que aí você tiram dúvidas. Podem deixar lá o pré-cadastro. Você vai deixar nome, telefone, e-mail, não é, Edmar? Como seria esse pré-cadastro você ideal? Nome, telefone, e-mail, WhatsApp? O nome e o telefone, nesse momento, já ajuda bastante, certo? Certo. Porque aí depois, quando elas precisarem de outras informações, o CPF que vai precisar para fazer a operação, elas já pedem. Mas o telefone, o nome correto, já é o suficiente para todo mundo já não perder tempo, né? E às vezes também, Lu, elas mandando, pode ser que as meninas estejam ocupadas, demora um pouquinho para retornar, mas elas com certeza vão retornar, porque são todas avisadas, todas sabendo, e elas têm esse sistema de agendamento, de pré-cadastramento, que elas colocam
colocam no WhatsApp delas, no sistema delas, e assim que algo acontecer, uma novidade, elas vão posicionando os clientes, tanto os ativos em fundo de garantia, quanto os outros agendados para, no caso, o crédito consignado privado, tá? Tá. Edmar, a Facta, que também deve entrar com vocês, além de outros bancos, ela estava fazendo no final de semana, bombou. Foi assim, muita gente lá no grupo estava falando, consegui, estava 3 mil em 12 vezes, 4 mil em 12 vezes, 5 mil em 12 vezes. E aí teve gente que simulou, ia assinar o contrato na segunda-feira, de repente, a própria Facta disse que mudou a regra de uma hora para outra, mudou a regra para mínimo 3 anos e do nada, sabe? Isso pode ter sido por conta do número explosivo de pedidos? Sim, até segunda-feira, Lu, até às 6 da tarde, ainda mantinha-se a proposta de 9 meses de registro e até 12 meses de 50% da margem. Porque cada instituição financeira pode fazer um contrato cada cliente pode fazer um contrato por instituição financeira. No caso, faria 50%, os outros 50% poderia fazer em outras instituições financeiras. Não tem problema, então? Não, a Facta me passou, certo? Ela passou o seguinte, cada instituição, não é a margem geral, cada cliente pode fazer um contrato, segundo a Facta, tá? Um contrato por uma instituição financeira, ou seja, esses 50% que seria feito com ela, faria-se, se a pessoa precisasse mais de 50%, poderia fazer, mas não com a Facta. Poderia escolher outra instituição financeira para fazer isso daí. E isso, com o tempo, aí como todos estarão fazendo, e o correspondente terá mais condições de atender. A Facta, nesse caso, ela teve exatamente, o problema dela é mais operacional. Ela tem toda a estrutura para atender. Não tem problema de dinheiro para bancar isso daí. O problema é operacional. O que é operacional? Não vai ter gente para dar conta do serviço. Certo? São empresas, trabalha aí, ela contratou empresas terceirizadas, mas a demanda é muito grande. Uma demanda é muito grande. Eles fizeram um piloto lá com algumas lojas, e assim, em 2 horas acabou o dinheiro. Então, eles também estão com receio de depois colocarem isso e a coisa andar muito rápido, muito mais rapidamente do que eles estão pensando, né? Então, eles preferiram se organizar melhor, assim como os outros bancos, para quando vier totalmente sem problema nenhum, tá bom? Certo, porque muita gente tinha essa dúvida, mas por que a Facta... Mas, Edmar, vamos lá, eu sei que talvez você não saiba disso, mas essa regra pode ser que mude, porque muita coisa está muito burocrática, tudo pode mudar até lá, não é, Edmar? Pode. Diariamente, nós conversamos muito com a Facta esses dias. Eles estão falando que diariamente está havendo mudanças. Porque é um começo, tudo é uma novidade. Então, isso vai se, conforme for começando, eles vão se adaptando, as regras vão sendo alteradas e vai se adaptando ao momento. Né? Porque é novidade para todo mundo, para os bancos, para nós, para os clientes. Então, foi avisado que isso daí vai sendo mudado e vai sendo adaptado ao melhor momento. É claro que os primeiros que conseguirem fazer, tiverem paciência, vão fazer nas regras que estão atualmente. Mas as regras vão se ajustando ao melhor momento para todos, tá? Então, isso vai acontecendo mesmo, tá? Isso é normal. Agora, uma outra pergunta, talvez você possa me ajudar e esclarecer a dúvida aqui de muita gente. Tem muita gente que tem mais de 3 anos trabalhando. Por exemplo, tem o meu sobrinho que está louco para fazer, mas ele quer 15 mil. E aí eu vi que algumas instituições estão... Hoje, pegou por uma instituição, um inscrito pegou 15 mil reais, ele tinha só 3 mil de saldo, aliás, 4 mil de saldo, só que já estava bloqueado com a antecipação, e aí muita gente ficou sem entender como é que ele conseguiu esse valor sem praticamente o saldo todo bloqueado, né? Então, você acha que quando começar, a gente vai ver muita gente conseguindo, mesmo com o saldo do FGTS bloqueado, ou isso não tem nada a ver? O que você entende sobre isso, Edmar? Você entendeu nesse sentido? Na verdade, existe uma questão que hoje ainda a garantia não está totalmente definida,
certo? Como que vai Certo. ficar essa garantia dos 10%, mais os 40% da multa. Ainda está bem indefinido. Se ele, Uhum. o banco está, ele está bancando isso daí, teoricamente. Ele está assim, é como se fosse fazendo um empréstimo com a garantia ali que vem futuramente, certo? Ah, certo. Ele está antecipando, quer dizer, ele está fazendo como se fosse um crédito com a garantia, sem garantia, ok? Ele está Certo. confiando Somente a do salário. só do Somente a salário. garantia do salário. Quantos anos ele tem de registro? Ele tem 12, 14 meses de registro. Foi surpresa. Ele me mandou o comprovante. Realmente caiu na conta dele. Sim. E eu fiquei surpreso. E essa hoje fez em massa. Igual a Facta. A Facta começou no dia, foi um boom. Hoje foi o dia dessa financeira que todo mundo está fazendo um boom. É isso que acontece. Aí daqui a pouco eles mudam a regra para barrar, né? Não sei se é teste. É porque eles fazem isso para oferecer. Aí vê o Certo. nível de pessoas, a quantidade de pessoas vindo. Eles vão fazer a análise, por mais que seja automático, eles têm que fazer a análise assim, quanto tempo o funcionário tem de empresa, se a empresa está regular com a Receita Federal, com o pagamento do fundo de garantia. Se eles conseguem Uhum. fazer isso rapidamente, eles estão apostando que vai dar certo. Mas tudo tem um limite. Então, se eles estão parando rapidamente, é porque eles chegam no limite deles. Se ele passar daqui, o risco se torna maior ainda. Então, nesse momento, está tendo esses ajustes, né? Porque se torna um empréstimo momentaneamente sem garantia. A garantia pode vir posteriormente, quando ficar ajustado no sistema, quando ficar a lei, por mais que prevê isso, ainda não está totalmente adaptado, por isso que muitos bancos ainda estão com o pé no chão, cobrando uma taxa mais alta. Então, é uma Uhum. questão assim, estão fazendo? Eles estão bancando isso, é uma operação praticamente sem garantia. Sim, porque não tem garantia mesmo, que o trabalhador, eu já vi casos, gente falando que, aliás, eu vi num grupo, várias pessoas, eles chamam de resenha do FG, do consignado, gente falando, peguei 20 mil, agora eu vou sair do meu trabalho, vou ferrar com o banco. Coitada dessa pessoa, como a mentalidade de uma pessoa pensar isso, vai trabalhar, mal sabendo que ela vai ter um dia que precisar trabalhar, né? E O essa dinheiro dívida, acaba. exatamente, essa dívida não vai ficar à toa. Provavelmente pode até ir para a União, não sei, né? Não, eu não sei como vai funcionar, mas o governo pode até pegar para si a dívida, não sei. Eu não sei como vai Não, funcionar, mas. a dívida fica, enquanto ele está trabalhando, ele está pagando lá, Hum, descontando em folha. Se ele para de uhum, trabalhar, sai, a dívida fica lá para o banco, alguma coisa. Mas se ele voltar a trabalhar, ele voltando a trabalhar, essa dívida volta a ser cobrada. Pela nova, uhum, volta a ser cobrada. Então, a não ser que ele não queira mais ser CLT, aí ser autônomo, tudo. exatamente. Aí é outro negócio, aí a dívida vai ficar com o banco. Por isso que os bancos estão tendo esse cuidado, eles estão lançando, estão fazendo, mas estão chegando no limite e falam, até aqui eu posso ir, certo? Daqui para frente, se eu for, meu prejuízo vai ser muito grande. Então, essas coisas que ainda estão pendentes, por isso que ainda o negócio não está liberado. Aí eles entendem também, aí você vê uma pessoa pensar desse jeito, né, isso que afeta o produto em si. Às vezes o produto poderia estar muito mais embalado, não vai, porque lá na frente, não agora, os Uhum, bancos, eles não pensam no momento, eles pensam sempre na frente. Aí no futuro. eles vão esbarrar em pessoas como essa que fala, não, vou pegar esse dinheiro, vou sair do meu serviço e vou viver disso daqui, vou fazer bico por aí, entendeu? Isso eles sabem, né? Mas é um produto que eles têm, sabe que também tem futuro. Mas também não depende Uhum. só do banco, depende do próprio trabalhador. Como também, falando assim de futuro, pode ter gente que nunca se interessou em trabalhar, ou sempre trabalhou por conta, sabe? E se interessar em começar a trabalhar só para ter direito ao consignado. Isso a gente pode ser que também veja, né, Edmar? Pode. Nada é impossível nisso daí, né? Isso daí ele vai ficar, só que ele vai ter que ficar um bom tempo aí para trabalhar, para ter pelo menos condições de pegar pelo menos um ano, aí, 9 meses. A gente fala, mas vai ser alterado com o tempo, né? Assim como foi no Garantia também, começou com 3, foi Uhum. para 5, agora está em 10, tem 12.
tudo uma questão de adaptação do produto, né? Mas tem pessoas, as pessoas pensam assim. Eu não reclamo, não estou criticando as pessoas, né? Cada um pensa de um jeito. Uhum. Mas Sim, é assim que é a vida, né? O mercado trabalha dessa forma. Então, o mercado também se adapta de acordo com as atitudes das pessoas, né? Dos próprios clientes. exatamente. Então, e aí, gente, o que que a gente vai ter? Primeiramente, como eu falei, você que está vendo o vídeo agora, ou começou a ver, não sei se você veio desde o começo, se você acelerou o vídeo. Eu estou com o Edmar Bertoluzzi, não é isso, Edmar? Tá certo? Bortoluzzi, Bortoluzzi. Bortoluzzi, isso. É que, né? Bortoluzzi, ele é dono da Credigo, tá falando aqui com o canal, vocês, desde o canal Vem com Lu, ele sempre nos acompanhou, a Credigo, porque é uma empresa de confiança, mais de 200 mil clientes atendidos, então em todo o território nacional, é muita gente, então muita gente satisfeita, e graças a isso, a Credigo tá aqui com a gente, e sempre ele me ajuda, gente, com informações preciosas. Então, às vezes, eu coloco informação que eu tive ajuda aí da Credigo, do Edmar. É porque ele tem, gente, contato direto com bancos, instituições financeiras, fintechs, com tudo. E então ele tem um passo à frente no quesito aí informações. Então, essas informações privilegiadas a gente vai ter aqui no canal do Lu. E aí, gente, eu tô deixando o contato das meninas aqui, tem o nome de cada uma. A primeira que vou mandar um abraço aqui, não fiquem com ciúmes, meninas, mas, ai meu Deus do céu. Qual é a. É... Edmar, aqui você vai colocar o nome aqui primeiro. A Joana, que está sempre aí no teu coração, e ela também está você também está no coração dela, porque ela está felicíssima da gente estar conversando. Ela veio falar comigo esses dias sobre isso daí, está muito contente de a gente estar conversando novamente. Tem a Joana aí, tem a Aline, são as mais antigas que estão conosco, a Uhum. Rose, a Lília, né? Mas Sim, são 20 meninas, todas elas 20 são meninas. são 21 meninas, uma está de licença, deve voltar esse mês, mas tem Uhum. 21 e elas estão todas aí, são todas funcionárias com mais de anos de empresa, então elas dominam bem o assunto, o sistema, sabem como conversar com os clientes e podem ficar tranquilo que podem demorar um pouquinho porque a demanda é grande, mas pode ficar tranquilo que elas retornam, tá bom? Exatamente, que lá, gente, lá é o dia inteiro, é o tempo todo, ligação de minuto a minuto. A Credigo não para, é impressionante lá, gente, o atendimento. E lá eles têm vários produtos, não só o consignado, agora não só vai ter o consignado que vai ser um caldeirão, mas também tem INSS, tem Forças Armadas, CIAP, tem muita coisa. E o FGTS, que é um produto assim muito querido, né, por todos os correspondentes, pela facilidade, agilidade no crédito, em tudo, não é, Edmar? Como é que está o Sim. FGTS, Edmar, com a Credigo? Continua do mesmo jeito? Continua do mesmo jeito, todo mês a gente tem aí em torno de 10 mil pessoas ou mais, porque é o limite que a gente tem por pessoas, por Uhum. funcionário para atender, que é muita gente, tá? Tem que trabalhar assim incessantemente, mas continua no mesmo ritmo desde o começo, nunca parou, e a Uhum. gente tem aí uma clientela muito grande, uma carteira muito grande de clientes, e a gente está à disposição dessas pessoas que estão te ouvindo aí também, que ainda não fizeram com a gente, experimente fazer o fundo de garantia com a gente também, que vocês vão ficar contentes. É isso. Então, ó, quem não fez, quem não quer saber de consignado privado e tiver interesse em fazer a antecipação do saque aniversário, a Credigo é pioneira, gente. Ela está situada na Siqueira Campos, no centro de Presidente Prudente. Se você estiver em Presidente Prudente, pode ir lá visitar, né, diretamente. Muitos vão lá presencialmente na loja, não é, Edmar? E Bom, também tem os telefones que eu vou deixar aqui embaixo, o Edmar, a Ivone e toda a equipe, gente. Eu posso garantir, eu já visitei Presidente Prudente pelo menos 3 ou 4 vezes. É um máximo lá, o clima é muito bom, né, Edmar? É maravilhoso quente. e é quente
E a gente vai falar muito sobre isso quando começar, dia 25, até antes. Vocês vão ver mais vezes o Edmar aqui falando com a gente. Para mim é um gosto, é uma honra. E eu falei, Edmar, vai ser 10 minutos de vídeo, que é uma gravação, tá, gente? E eu já passei, já estamos aqui com quase 22 minutos, gente. Mas enfim, se você não fez, quer aguardar, fazer o pré-cadastro, tá o telefone aqui embaixo. Os telefones, tem bastante telefone. Você vai falar com um atendimento personalizado e humanizado. Credigo, novo consignado privado e também a antecipação do FGTS. Edmar, para terminar, deixa isso as palavras finais e eu agradeço aqui a sua presença. Bom, Lu, a gente sempre teve uma Tá me ouvindo, parceria Edmar? muito grande, né? Estou te ouvindo. Nós sempre tivemos uma parceria muito grande. Pode falar. E esperamos continuar essa parceria. A gente está à disposição do pessoal do teu canal, que te ouve. Você é uma pessoa que sempre dominou os assuntos que apresenta, vai a fundo de todos para trazer a melhor notícia para eles e que atendam da melhor maneira possível também. Então, aqui a gente está à disposição. A gente agradece mais uma vez pela participação, Lu, e estamos à disposição de todos aí. Tá bom? É isso, gente. Então, acabou aqui mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de participar. E lembre-se, se Deus é... Não sai daí, tá, Edmar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Fala, meu povo, canal do Lu, mais uma live aqui, agora eu tô ao vivo, são 19 horas e 49 minutos, e aí a gente tem aqui um convidado especialíssimo, já fez muitas e muitas lives, podcast com o Lu, né, vocês sabem que quem me acompanha desde o canal Vem com o Lu, eu vou apresentar para quem ainda não conhece, o Edmar Bertoluzzi. Tá certo o sobrenome, Edmar? Certíssimo. Então tá bom. O Edmar, gente, é proprietário da Credigo, uma empresa conceituada no ramo de empréstimo do FGTS, de consignado, de crédito variados. Eles têm lá vários produtos. E em 2021, gente, o Edmar foi o grande responsável por trazer informações importantíssimas da antecipação do FGTS. Na época, ninguém sabia muitas coisas, e aí eu, por um acaso, consegui falar com o Edmar e ele me deu um amparo enorme, e a gente trouxe muita coisa nova para o trabalhador na época que fez a antecipação. Foi um sucesso absoluto e eu só tenho a agradecer, porque só veio a somar com o público do canal Vem com o Lu e agora canal do Lu. Então o Edmar, ele é da Credigo, vou pedir para ele se apresentar. Tudo bem, Edmar? Fala um pouco da sua vida, da sua experiência e o que é a Credigo hoje. Boa noite, Lu. Prazer estar de volta falando com você aqui, depois de um longo tempo aí. A vida segue, né? Mas, Exatamente. assim, foi uma parceria, é uma parceria ainda, nunca deixou de ser, uma parceria muito boa que nós tivemos com o lançamento do Fundo de Garantia em junho de 2021. E a Credigo estava lá, pronto, informando, e nós fomos pioneiro no produto pelo banco, o único banco que fazia era o Banco Safra, e a Credigo foi a que lançou, que foi o primeiro que deslanchou no produto, e até hoje a gente está nessa toada aí com antecipação do Fundo de Garantia. Nossa empresa, a Credigo, está localizada em Presidente Prudente, estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, né, aqui no oeste do Paulista. E nós temos aqui, esse mês passado de junho, de fevereiro, nós fizemos 12 anos de empresa. Nossa empresa já tem 12 anos. E eu também já vim de banco. Então, eu tenho mais... Para trás desses 12, eu tenho mais 30 de banco. Então, a gente tem uma bagagem boa aí e conhece. E a gente procura trazer sempre o que tem de novidade para todos, que seja bom
e que seja real e verdadeiro. A gente não, se for para falar alguma coisa que não é real, não é verdadeiro, a gente prefere não falar, né? Então, estamos aqui à disposição, Lu. Vamos conversar um pouco, né? Ter o público. Boa noite a todos Uhum. aí que sempre acompanham o Lu desde o começo e agora deve ter muito mais novos aí também. A gente está aqui à disposição. Edmar, você lembra que no começo do saque aniversário, a antecipação, existiu essa coisa também, esse boom, e as pessoas não conseguindo contratar. Por quê? No começo era apenas Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sicredi e Imbursa. Eram quatro instituições, mais ou menos. E a maioria não conseguia contratar, mais ou menos como está acontecendo hoje com o novo consignado privado. São poucas instituições e muita procura. O que se explica assim? Os bancos estão com medo, os bancos estão criando meios. Tem alguma? Você tem ideia do que pode estar acontecendo? Porque a procura está enorme, mas por exemplo, o número de contratação está muito baixo para o que deveria ser um boom, né? Ou as pessoas estão criando expectativa muito rápida. Eu queria entender junto com você isso. O Fundo de Garantia, quando ele foi lançado, realmente foi poucos bancos, a Caixa, o Banco do Brasil, mais um ou dois bancos, e também a mesma coisa, porque tudo que é novidade no meio Uhum, bancário, aí, além de poder abrir isso para os demais bancos, existe um aprendizado, como a gente diz no mercado aqui. Existe feito um piloto. O que é um piloto? É um início feito com alguns bancos, feito com alguns clientes, o lançamento de um produto. Lançou, deu certo o produto? Quer dizer que vai dar certo para todo mundo? Não. Isso demanda um pouco mais de tempo. O Fundo de Garantia demandou um pouco mais de tempo para isso. Esse consignado que está vindo aqui, que começou agora dia 21, ele está, por uhum, mais que lá atrás ele foi já lançado, já foi discutido, ele está mais rápido, a velocidade ele está mais rápido na divulgação. Porque o meio de formalização, de realização, vamos dizer assim, simulação, é o meio mais digital possível. Mas isso uhum, envolve vários setores, envolve a empresa, envolve o funcionário, envolve as empresas públicas, por exemplo, a Dataprev, que é do INSS, envolve a Caixa. Então, várias situações que acontecem ao mesmo tempo. Então, quando você lança um produto desse, com a demanda que o povo está esperando, com a quantidade de pessoas que já tentaram simular, é óbvio, é normal que isso no primeiro momento não saia do jeito que a gente quer. Gostaríamos que uhum. saísse, né? Então, hoje tem Sim. poucos bancos aí, 2, 3, 4 bancos também que estão atuando aí no banco, porque não está aberto para todos. Tem bancos que podem entrar? Sim, eles vão trabalhar com eles. Mas tem que entender que muitos bancos também não têm mão de obra suficiente para essa demanda que está acontecendo. Tá? Eles não têm. Então, sim. Não, pode concluir, desculpa. Então, eles têm esse receio de entrar e eles não darem conta e terem que recuar. Então, eles têm essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, a velocidade que esse produto está vindo para os demais bancos, Ah, aparentemente, é bem maior do que foi o fundo de garantia. Né? Nós estamos em março, já tem muitos bancos se preparando, cada um, já tem banco que eu sei que tem sistemas desde o ano passado, já uhum, guardando esse produto, mas não entrou. Aí eu perguntei, quando você vai entrar? Não, eu vou esperar o primeiro momento para ver como vai ficar. Né? Tem bancos que estão aí montando o sistema dele, já em toque de caixa, para ver se consegue rapidamente aí entrar também nesse produto, né? Então tem muitas variáveis, tem muita coisa para acontecer ainda. Então a ansiedade é grande, a nossa sim. também é grande. Nem imagina a ansiedade, é um produto novo que atende 47 milhões de trabalhadores. Todo mundo quer estar nesse negócio, os funcionários, Sim. as empresas, os bancos, os funcionários aí que podem recorrer a esse produto. Então, a gente também está numa Uhum. expectativa.
e a gente vai buscando informação. Diariamente a gente está sempre conversando com um banco, com outro, com uma pessoa aqui, vendo lives de presidente de bancos, e cada um fala uma coisa, mas assim, existe uma perspectiva que isso venha mais rápido do que a gente esteja imaginando. Tomara que venha, né? Então a gente está aguardando com ansiedade também. Edmar, um comentário aqui, o novo consignado, ele está sendo muito mais divulgado do que a antecipação do saque aniversário, e você sabe disso porque o erro lá atrás do governo Bolsonaro foi só não ter ampliado essa divulgação em massa como está sendo feita com o novo consignado, né? Ficou limitado a reportagens. Hoje o consignado está em todo lugar, está um alcance muito grande. O saque aniversário ficou limitado a redes sociais, muito pouco, e a canais do YouTube, porque muita gente nem sabia dessa antecipação do saque aniversário. Então, foi crescendo aos poucos. Você acha que realmente essa divulgação está em massa, está diferente? Você notou essa diferença? Assim, o que eu posso falar? A própria antecipação do Fundo Garantia fez com que essa divulgação do produto fosse mais rápida. Porque hoje Tá. muitos antecipam o Fundo de Garantia. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, a divulgação pelo governo existiu, ele vem falando há algum tempo, tudo, mas assim, o barulho não foi excessivo pela procura que as pessoas estão buscando. Está todo mundo querendo? Está querendo. Mas eu acredito que assim, a própria antecipação do Fundo de Garantia, com muitas pessoas que mensalmente recorrem a ele, porque é um dinheiro que você não precisa pagar em uma parcela, está aí à disposição todos os meses. O próprio funcionário é o mesmo que antecipa, é o mesmo que tem direito a esse produto. Então, fica uma coisa ligada à outra. Então, uma coisa chama a outra. Entendeu? Então, como a antecipação já está aí, né, desde 1 de junho de 2021, 1º de junho de 2021, nós estamos falando praticamente 3 anos e 9 meses. Né? Não, na verdade é desde dia 27 de julho de 2020, pela Caixa. Sim, né? Mas assim, eu digo desde que abriu para os demais bancos. Tá. Né? Sim. Abriu aí 8, 9, 11 meses antes. Mas depois. Assim, depois abriu em julho de 2020, a divulgação foi assim, porque não tinha outro produto. Então, foi essa divulgação até chegar em junho. Em junho, estourou. Então, a diferença é exatamente essa, que esse produto vem paralelamente à antecipação de garantia. Então, a velocidade que as coisas acontecem é muito grande. Então, quando entrou lá atrás um banco para fazer, além da Caixa, Banco do Brasil e outros 2, 3, o Safra entrou sozinho. Depois veio o Facta, depois veio o BMG, depois veio o C6, depois veio o PAN. Então, foi assim, 2, 3 meses já tinham vários bancos. Hoje está diferente. Hoje está todo mundo querendo, tem uns 3, 4 bancos aí que estão atuando, só que os outros bancos todos que demorariam muito mais, estão todos já preparados para algum momento aí entrar tudo junto, porque quando entrar, os outros vão entrar. Certo? Então, vai ter muitas opções e hoje tem muito mais bancos, principalmente fintechs, que são os bancos digitais aí, tem muito mais, de 1 ano e meio para cá, estourou a questão dos fintechs. Então, eles estão trabalhando forte nesses produtos, tanto na antecipação de fundo garantia, como consignado também, e agora o consignado privado. Então, assim, dentro do que você me perguntou, a divulgação teve também, só que a própria antecipação de fundo garantia que deu o boom nessa demanda aí, na minha opinião, tá bom? Certo. Agora, Edmar, as pessoas estão muito ansiosas para fazer. Só que eu estou tentando falar, e eu falo sempre, muita gente está falando, olha, vou esperar para 25 de abril, porque agora está muito confuso, porque agora, como é que fala? Agora as taxas ainda estão altas do que foi divulgado, ou que foi esperado, né? Você acredita que a partir de abril, abrindo esse leque para ser direta negociação com os bancos, com outras instituições ou com correspondentes, você acha que isso melhora a negociação na questão da taxa e valores? Com certeza, né? Se for realmente
A partir do momento que for disponibilizado, a gente não pode precisar uma data, existe datas aí que se falam, mas assim, fala-se em abril, tomara que seja abril, né? Uhum. Mas quanto mais instituição financeira entrar, maior será a concorrência. Se existe a concorrência, existe uma briga por preço, né? Então, vai Uhum. ter preços para todo lado. Hoje, senão a gente trabalha com 3, 4 preços aí, porque eu digo preço são as taxas. Tipo, 3, 4 bancos, eles fazem o preço que eles querem, né? Fica mais Sim. fácil. Tem aquele que tem mais opção, tem aquele que tem menos opção, e fica nisso. Quando você tem 6, 7, 8, 9, 10 bancos, as taxas, a tendência é chegar num patamar que fique acessível para todo mundo. Tá? Então, com certeza isso vai acontecer. Então, aí tem muita gente perguntando, Edmar, a empresa, será que ela pode interferir nesse novo consignado? Porque eu tive um caso aqui de um inscrito, que a gente tem um grupo agora no WhatsApp, que inclusive está bombando, e aí esse inscrito disse que, segundo o Banco do Brasil, falta a confirmação da empresa. Se eu entendo que, por ser um consignado que não precisa de convênio, por que teria que a empresa autorizar? Então, aí ficou essa discussão, sabe, essa polêmica no grupo. A empresa vai ter que autorizar ou não? Pelo que eu entendi, a última etapa é a empresa receber uma notificação de que o trabalhador fez o empréstimo, a contratação de um novo consignado, e que essas parcelas serão pagas descontadas no salário. Só isso, a empresa não vai dizer, olha, não aceito, ou não. Pode acontecer isso, Edmar? Se acontece, aí é exatamente por falta de informação, tanto da parte das empresas, como da parte do banco também. Isso tem que ficar bem claro. Por isso que eu estou falando, o produto está muito recente para se falar, não pode, não pode. Existe a questão, porque no final das contas, quem vai pagar essa despesa, essa fatura do funcionário será a empresa, certo? Isso será Certo. será a empresa. Então, de qualquer forma, ela vai ter que opinar, porque ela vai ter um trabalho a mais, um cuidado a mais pela empresa, não pelo funcionário. Se o funcionário está trabalhando lá, está regularmente, não tem por que ele não fazer, tá? E não tem por que ele não Certo. autorizar, porque ele já levantou a mão. Então, assim, essas Certo. informações desencontradas é exatamente um dos motivos que faz com que os bancos estão esperando para as coisas ficarem bem claras, bem transparentes. E hoje, assim, existe a regra, existe a norma, existe a medida provisória, mas no dia a dia as coisas acontecem diferente. Né? Eu não posso falar, não, Uhum. isso está certo que o dono da empresa está fazendo isso, não, isso está certo que o banco está fazendo isso. É difícil opinar nesse momento, porque exatamente isso, é um produto muito recente, muito novo. Nós estamos aqui dia 26, são 5 dias de produto, você entendeu? Isso aí não é nada, Exatamente. é muito difícil. Então, por mais que as pessoas simulem, aí depende dos bancos ele fazer. Então, aqueles que estão conseguindo chegar e fazer, esses sim que dá para se avaliar por eles, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Quer dizer, não deve ter interferência, porque se um percentual de pessoas já fizeram, a coisa vai andar, certo? Mas claro que no meio do caminho tem empresas que podem criar empecilho, não vou falar que não deve, mas assim, tem de tudo, certo? Tem de tudo. Tem um banco que às Uhum. vezes está mal, o funcionário do banco acontece, pode estar mal informado, não consegue dar uma informação correta, é normal também, tá? Hoje, se ligar na minha empresa, as meninas não estão autorizadas a dar uma informação, porque a gente não tem uma informação precisa, tem a regra, tem a Tem a norma, regra, sim. na teoria, mas na prática as coisas não funcionam como deveria, entendeu? Então, assim, Sim. tem que aguardar o dia a dia mesmo, né? Agora, Edmar, margem. Muita gente aqui tem perguntado sobre margem. Margem consignável é o valor que limite, né, baseado no salário, 35%. Por exemplo, muita gente pergunta, olha, isso acontece no INSS. O fulano, ele usou, a margem dele é de R$ 1.000. Aí ele tem mais, ele usou apenas 500. Então ele tem mais 500 para utilizar, correto? Será que possivelmente com o novo consignado deve ser da mesma forma?
Então, a informação que tem, que por enquanto eles vão trabalhar, o cliente, eles vão pegar, usar toda a margem, certo? E vão disponibilizar assim. Você pode, com essa margem tua, você pode pegar. Pode ser que ele não consiga. Eles vão tentar usar o máximo da margem em menos Certo, tempos, entendeu? O banco vai fazer assim, até certo. 1.000. Ele vai usar 500, mas talvez 500, o banco vai falar assim, não, eu vou ter que esticar o prazo dele. E aí Uhum. o banco falou, não, mas eu não quero esticar o prazo, eu quero que ele use toda a margem num prazo menor. É uma garantia do Ah, banco. Você entendeu? Então eu ah, já vi boa, simulação, boa. eu vi uma Hum, simulação que assim, é, chegou a ser aprovado por um banco. Então certo. o funcionário tem a margem, só que assim, liberaram toda. Ele não queria tudo, ele queria um valor. Só que não, fizeram assim, tá bom, você quer esse valor, mas usar toda a tua margem, só que você vai pegar esse contrato, em vez de 30 meses, 36, vai pegar só em 8 vezes. Você entendeu? Ah, entendi. Então, Que é a, até melhor, a não é? ideia, teoricamente ele vai pagar menos juros, vai pegar tudo. Só que assim, se ele conseguisse pegar a margem toda em um prazo de 36, ele poderia pegar, pelo Um valor menos maior. teoricamente, umas três vezes mais, certo? Então é Ah, isso boa. que os bancos vão se enquadrar, é isso que está acontecendo hoje, você entendeu? O banco Uhum, não vai, sim. como é novo, o banco não vai querer fazer duas, três operações, que eu acho que nem sei se pode fazer duas, três operações desse novo consignado. Ele vai poder fazer uma operação. Ele não vai poder ficar pulando, fazendo uma margem, um pedaço da margem. Depois, lá na frente, vai vir um refinanciamento disso, tá? Daqui um ano, 2 anos, esse cara que fez, provavelmente já vai entrar refinanciamento. Mas hoje, assim, os Sim. bancos, a tendência, não estou falando que isso vai acontecer, tá? É banco a banco. Tá. Os bancos aí, tem banco que vai falar assim, não, você tem margem de 1.000, tá bom. Em 36 você pode pegar, sei lá, 30 mil. Não, mas eu não vou te dar 30 mil por garantia, vou te dar 1.000, vou te dar só 10 mil, mas em 10 vezes, entendeu? Estilo Uhum. assim, para o funcionário usar toda a margem e ficar dentro de um prazo de segurança para o banco e um valor que possa atendê-lo dentro do esperado também, entendeu? Que vai influir muito, né? Score, Sim. coisa que são as regras do banco aí, score, tudo. Então isso vai afetar. O que a gente espera é que uma abertura dos demais bancos exista uma maior flexibilidade dessas, como dizer assim, dessas coisas que prendem, Política? essas políticas que prendem, amarram o funcionário, entendeu? Uhum. Restritivo, hoje, mas esses bancos estão trabalhando, o restritivo é imperativo, ou seja, dificilmente eles liberam para quem tem restritivo, aí o score lá dentro do banco do funcionário é baixo, libera menos. Como tem muitos bancos aí que eles vão fechar o olho porque vai ter uma garantia do fundo de garantia, então eles vão fechar o olho para o restritivo, a não ser que seja uma coisa grave contra o próprio banco, eles vão olhar o score de forma diferente, né? O score vai até 10. Geralmente os bancos trabalham com o score de 7 o rate de 10, eles trabalham com rate acima de 7 ou 8. Tem banco que vai trabalhar com rate 5, claro que o prazo deve ser diferenciado, a taxa também é diferenciada, mas vai atender o funcionário, entendeu? Entendi. Isso é o dia a dia de um banco, tá? Sim. Que você entende muito, né? 30 anos trabalhando como bancário, na rede bancária. Para quem não sabe, gente, estou falando aqui, como a nossa audiência é rotativa, tem bastante gente assistindo nesse momento. O Edmar Bertoluzzi é dono da Credigo, uma das maiores empresas de crédito aqui de São Paulo e do Brasil. Atende o Brasil inteiro com antecipação do FGTS, INSS e agora, possivelmente, com o consignado do trabalhador, o crédito do trabalhador. Com uma vasta experiência em crédito, o Edmar, no canal Vinculu, me ajudou muito e ajudou a esclarecer a dúvida de muitos trabalhadores. E isso foi muito, muito bom. E agora o Edmar está aqui com a gente, tirando dúvidas e vai participar, com certeza, até o dia 25 de outras lives, tirando dúvidas, esclarecendo, né, possíveis dúvidas. E quem não fez ou quem tem interesse em fazer a antecipação aí do FGTS, tá o telefone aqui, adiantamento FGTS, tá o WhatsApp da Credigo, é uma empresa muito renomada e podem confiar, né? Porque eu sempre falei,
eu jamais indicaria algo que não fosse bom. Eu já conheço a Credigo, já fui lá em Presidente Prudente várias vezes, as meninas, os atendentes todas. Então é isso, quem já me conhece sabe, e sabe, já conhece até a Credigo, que já me perguntaram, e cadê a Credigo? A Credigo está aqui para quem me perguntou. Edmar, essa história de bancos, hoje a gente tem um número muito limitado, né? Qual conselho você dá para quem está com, assim, muito apavorado? Porque tem gente que já pegou, muita gente já pegou, né? Ou não, né? Um número muito baixo. Mas eu acredito que você deve ter um conselho bom, né? Porque tá no começo e todo começo é assim meio que bagunçado, né? De qualquer produto. Sim, assim, o começo é sempre assim, vamos esperar um pouco. Eu sei que a necessidade é grande, a gente sabe, mas quanto mais a Uhum, pessoa esperar, mais vai ser vantajosa para ele, para ela, certo? Assim, uhum, eu quero pegar, eu quero ansiedade, eu sei que a ansiedade, não vou esperar, vou pegar aqui, faz mal. Mas lá na frente, ele vai ver um colega do lado com a mesma situação dele, que vai conseguir pegar algo mais e melhor, em situações melhores. Então, assim, meu conselho é assim, paciência, certo? Eu vou estar te posicionando por tudo que tiver novidade, que eu receber dos uhum, bancos. Todo dia eu estou perguntando para um, dois, três bancos, tá? Que a gente tem contato, sempre tem uns bancos novos aí que a gente tem uma ligação maior agora por causa do fundo de garantia, e a gente vai estar alimentando você de informações, de novidades, tudo, sempre que for possível, a gente passa uma mensagem de como que está. Nesses dias aí, apesar de ter saído agora, já tem informações de vários tipos, mas assim, está ganhando corpo, que no mês de abril venha isso daí para os demais bancos. Vai ser para todos? Depende daquele que quiser entrar, né? Mas os bancos estão uhum. olhando assim, está olhando por cima, vou esperar para ver o que vai acontecer. Os funcionários deviam fazer isso mesmo, vou esperar um pouco mais, não adianta que o mundo muita sede ao pote, né? Eu gostaria também de estar nessa, mas assim, pensando racionalmente, a gente É. esperar um pouco mais, se conseguir esperar um pouco mais, seria muito bom, né? Porque vai ter muitas vantagens lá na frente. Edmar, eu vou ler aqui um comentário. A gente lê comentários ruins, bons, vou ler para que você entenda. E aí, essa pessoa talvez não conheça essa história, mas eu vou falar aqui. Lu, me desculpe, mas este cara não está tirando dúvidas nenhuma. Ele nem sabe bem o que está falando. Só aqui, Marcelo, eu respeito a opinião de todo mundo, mas o Edmar simplesmente ele tem contato com os maiores bancos do Brasil. Ele recebe na empresa dele diretores dos bancos, das financeiras, do Banco Safra. Ele almoça com pessoas de. Vocês não têm noção. Eu tenho, o que eu conheço, o Edmar, com político, com tudo. Gente, o cara entende de vários assuntos. Ele está apenas sendo cauteloso porque ele tem uma empresa, ele não pode falar nem tudo, nem abrir, gente, porque ainda tem muita coisa para acontecer e ele sabe disso. Então, antes lá de fazer a live, ele disse: Lu, tem muita coisa que a gente ainda não pode falar porque não está confirmado. Então, os bancos começam dia 25. E eu pedi aqui para falar, eu não coloquei aqui na live, tira dúvidas. Eu falei que é com um especialista em consignado. Ele entende e tem uma empresa que é grande lá em Presidente Prudente, falando de empréstimo consignado, né, Edmar? Que está Sim, aí sim. quantos anos? 12 anos a Credigo. Sim. Pode falar, Assim, Edmar. O que você fala não, disso? eu entendo, né? Entendo que a pessoa quer, ela quer uma visão clara do que está acontecendo, certo? Mas Uhum, não existe sim. hoje, não existe uma visão assim cristalina. É isto e ó, isso que vai acontecer, isso que é para acontecer, isso que vai acontecer, a data. E nós não, infelizmente, a gente não tem. Então, gente, o que a Uhum, gente tem para falar, assim, para ter calma, que essas coisas vão acontecer, assim como o fundo de garantia, e daqui a algum tempo todos vão ter acesso a isso daí com mais facilidade, né? A dúvida é o seguinte, que a pessoa tem, às vezes é a mesma que eu tenho, certo? Porque todos têm. Tem presidente de banco aí que ele participa de reuniões semanalmente e eles ainda têm dúvida, certo? Eles têm dúvida ainda uhum. sobre o produto. Então, são aqueles que, assim, por isso que eles estão esperando. Se eles estão esperando, imagine nós
Quem somos nós para discordar disso? Né? Imagina o uhum, funcionário que tem lá. Quem está com a faca e o queijo na mão é o funcionário. Só que assim, ele não está uhum, conseguindo e os bancos não vão dar um retorno, simplesmente falar, oh, você não vai conseguir por causa disso, 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 disso. Existe uma política de banco que eles, por questão de segurança e também segurança interna deles, tem coisas que eles não podem divulgar nem falar, né? Como se diz a palavra, esqueci a palavra, segurança, mas assim, por privacidade, vamos dizer assim, certo? uhum, Então, certo. as pessoas têm que ter um pouco de paciência, tá? É assim, vai acontecer no momento certo, tá? É assim, igual aconteceu com o Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia foi a mesma coisa. Um mês antes, 20 dias antes, nós começamos a conversar sobre isso. As pessoas falavam, não está falando nada com nada, eu quero que saia agora. Mas saiu, era 19 de maio, dia 1º de junho, estava lá na prateleira e todo mundo estava fazendo, né? Então, as coisas são desse jeito, não adianta a gente querer falar, tanto que eu falo para minhas meninas lá, vocês Uhum, não estão autorizadas a passar informação. Por quê? Elas não têm esse conhecimento e nem não é conhecimento, que elas não estão lendo sobre isso porque não chegou para elas ainda. Além do mais, nós já tivemos experiência negativa com o Auxílio Brasil, o ano retrasado, 2 anos atrás, que 2022. virou aquele boom, não vão fazer. Eu não entrei. Eu não entrei, Sim. por quê? Eu não entrei porque eu vi que ia acontecer, que não ia para frente, é diferente agora. Agora eu estou falando que vai entrar, vai acontecer. O Auxílio Brasil, nós começamos, aí os bancos foram voltando para trás, foram voltando, voltando. Eu não tive problema nenhum, porque eu não Uhum, entrei, nisso daí. Por quê? Porque eu vi que os bancos não iam dar sequência naquilo lá, certo? Esse daqui é sim. diferente, isso aqui é um produto que o governo lançou, está aí na prateleira, já tem muita procura, ou seja, é um produto que vai dar certo, mas tem que ter paciência. Edmar, eu faço um comentário aqui, aliás, passar algumas informações. Alguns inscritos hoje, no dia de hoje, aqui me passaram no grupo, estavam devendo para o Banco do Brasil e simplesmente eles conseguiram fazer o empréstimo no Banco do Brasil, mesmo tendo aquela dívida interna. E aí uma inscrita me falou, inclusive tem um vídeo aí, que o Banco do Brasil resolveu dar o crédito para todos que mesmo tinham que constam a restrição interna, né, que é aquele impedimento. Você acha que isso pode ser um caminho para todos os bancos ou isso vai ser política de um e outro não? Porque tá estranho, né? Logo o Banco do Brasil, que você sabe é super complicado no tocante do É, crédito. então, é isso que eu falo. Tem bancos que, que ele é mais flexível que isso daí. O Banco do Brasil nunca foi flexível. Acontece que é um Exatamente. produto que é um produto Hum, que tem o aval do governo. O Banco do Brasil certo. é do governo. Então, o Uhum, governo quer que dê certo. Então, o Banco do Brasil também vai ter que abrir exceções, vai ter que mudar a política, porque é uma política radical. Ele vai ter que mudar a uhum, política dele para atender isso daí e não segurar o dinheiro do cliente que está fazendo essa operação para cobrir essas dívidas internas. O Banco do Brasil certo. consegue fazer isso porque são recursos do Tesouro, recursos do governo. Ah, Então, ele consegue assimilar melhor um prejuízo. Né? uhum, Então, é um banco mais fácil, aliás, é um banco mais fácil de acontecer isso do que os outros bancos. Né? Mas vai acontecer uhum. com todo mundo? Não. Depende do nível, o grau da dívida do funcionário, Do trabalhador. certo? Às vezes alguma Uhum, coisa que foi lá de tarifas, porque tarifas você consegue derrubar, não precisa nem ser juridicamente, pode ser pelo próprio gerente bancário, do gerente da agência. Então, às vezes ele está devendo lá, ficou devendo cheque especial indevidamente, nem sabia que a conta estava devedora, cobrou juros, cobrou as tarifas e ficou devendo lá. Nesse caso, é uma questão gerencial que às vezes o Banco do Brasil está abrindo uma exceção na política dele. Eu estou falando como ex-bancário, não estou falando que é isso que está acontecendo.
tá? Mas pode acontecer sim. E para os outros bancos, a tendência é seguir essa lógica, eu falei agora mesmo, é seguir essa lógica, tá? Porque Uhum, tem bancos aí de fintechs e bancos que não têm o cliente como cliente, então não vai ter essa dívida. Então não tem por que ele não fazer para quem tem restrição, certo? O problema são os uhum, bancos onde o cliente faz, ele tem conta lá e já tem um histórico lá, positivo ou negativo. Esse é mais complicado. Agora, nos bancos que de nicho que a gente fala, o BMG, o próprio Safra, umas fintechs que tem por aí, eles não têm histórico de conta corrente com o cliente, não tem histórico com o cliente. Então, ele faz a operação e paga o cliente, simplesmente. Não tem por que ele olhar para uma restrição, desde que não seja uma restrição que é muito grave no mercado financeiro. sim. Aí alguém comentou aqui, tudo BR, game. Tudo gamer BR. Talvez, se for uma restrição mínima, libere, mas a regra é não liberar. Sim. Né? E aqui tem vários comentários. O Banco do Brasil mandou proposta. Será que aprova? Então, deixa eu falar aqui, gente. As pessoas aqui, os inscritos do canal, que têm recebido proposta do Banco do Brasil, em sua maioria têm aprovado, e os inscritos estão negativados, até mesmo negativado com o próprio banco, estão conseguindo, que é o que a gente está falando da exceção nesse momento, né? Talvez o banco está procurando um protagonismo, né? De contrapartida, Edmar, a Caixa Econômica surpreendeu negativamente. O Banco do Brasil, que é um banco super exigente, sabe? Muito assim, focado em não dar crédito para todo mundo, ele é bem exigente, vamos dizer assim, ele não libera facilmente. Já a Caixa Não. Econômica Federal, que é um banco 100% estatal, né? Ele travou. Simplesmente eles não estão liberando para quem tem score, não estão liberando. Tem várias pessoas indo lá e dando com a cara na porta. Você acha o que pode ter acontecido nesse sentido, Edmar? Eu entendo que a Caixa não, assim, ela não tem braço. Quando eu falo não tem braço, ela não tem É, funcionário suficiente para atender essa demanda. Tá? É uma certo. opinião minha, tá? Pelo que a gente filtra. Uhum, Você vai na Caixa, quem tem conta em Caixa sempre está lá. Você vai lá, você tem uma fila enorme enfrentando. Quem que vai fazer esse serviço lá dentro? Não tem funcionário suficiente. Então, só o gerente, né? decisão gerente. Aí eles endurecem com restritivo e ele põe esse produto na prateleira, ele atende, ele não é obrigado a atender, entendeu? Tem muitos Uhum, bancos aí que tem vários produtos lá na prateleira dele, vamos dizer, prateleira é mais fácil de entender, portfólio lá, tem uma lista lá, tem bancos que tem 100 produtos, mas ele tem produto lá que o cliente procura, ele não tem interesse em fazer aquilo lá, mas de Maresse está uma procura grande, uma demanda, tudo bem, está uma uhum, procura grande, mas a Caixa não tem braço para atender tudo isso daí. Então, o que, que ela faz? Ela fala, não, por enquanto eu não vou dar conta. Quando a coisa estiver mais normalizada, mais calma, eu posso ver o que, que eu vou fazer. No próprio antecipação do fundo de garantia, ela não evoluiu como os outros bancos. Ela permaneceu lá com poucas parcelas, uma taxa do mesmo jeito, não se importa em atender o público no produto, você entendeu? É uma política dele, sim, da Caixa. Mesmo da sendo Caixa. governo, mesmo o Fundo de Garantia está lá, é uma política dele. Minha opinião, Edmar, não é Uhum, opinião da Caixa, aí alguém chega agora, Edmar, você é o sim, pai, eu posso dar uma opinião, tá? Eles não sim, têm claro. braço para atender a demanda que está acontecendo. Ótimo. E assim, isso aconteceu também com a antecipação do século aniversário, né? Porque Sim, até chegar, tanto foi porque era muito complicado a antecipação do FGTS, quando lançou com a Caixa Econômica Federal, ninguém conseguia, tinha que ir na agência, tinha que abrir conta, e era tão dificultoso que as pessoas desistiram, em sua sim. maioria. Aí quando o Safra lançou, foi uma explosão incrível, não é, Edmar? Você sabe disso? Foi Nossa, impressionante. foi mesmo. Foi mesmo. E hoje também a gente tem Hum, que lembrar que a coisa tá mais fácil para os outros bancos também fazerem, porque tem uhum, muito banco hoje abrindo conta digital, principalmente depois do uhum, Pix, porque, assim, esses dias saiu a informação, a população no Brasil é 225 milhões, já passou de 200 milhões
de pessoas bancarizadas, ou seja, mais de 200 milhões possui conta corrente. Isso dá quanto? 80, Mas geralmente é 80, repetido, né? 90%. Mas tudo bem, mas assim, mesmo que seja, Hum, eu não sei se vocês estão contando por CPF ou estão contando por uhum, conta bancária, não dá para saber. Mas mesmo o fato de 200 milhões ser bancarizado é muita coisa. uhum, É um absurdo. sim, 80, 90% da população bancarizada, isso faz com que os bancos tenham que procurar alternativas para atender esse cliente. Por isso que eu acredito, isso na época do Fundo de Garantia, nós estamos falando de 3 anos e meio, a coisa evoluiu muito de lá para cá. sim. Não era assim, não era assim, nem todo mundo tinha conta em banco, você ia fazer uma antecipação, nem todos os bancos, né, os bancos não aceitavam todos os bancos para receber, então o fulano tinha conta em 2 bancos, falou, não, esses bancos digitais aí eu não aceito, né? Então ele tinha que procurar abrir uma conta em outro banco. Hoje, os bancos estão aceitando contas de N bancos, né? Então, Sim, facilita muito isso daí, o produto. Então, a gama de produto também aumenta a oferta, a demanda acontece. Aí os bancos têm que ter oferta. Eles têm que ter oferta para os clientes dele. Então, esse produto é um que vai, eu acredito que vai entrar em muitos bancos. amém. Então, o que eu recomendo também, né, Edmar, é que as pessoas tenham paciência, né? Porque Sim, uma hora vai acontecer, a gente tá. Eu já tenho experiência aqui, não vem com o Lu lá, eu tinha experiência de. Isso foi um boom, era horrível. Emergencial, auxílio emergencial, FGTS emergencial. Toda vez que lançava o FGTS era uma bagunça em termos de informações, era uma procura enorme. E uns falavam uma coisa, cada hora saía uma informação, e eu já sabia o que ia acontecer, porque eu li tudo, eu só esperava. Nesse agora, eu li e muita coisa ficou confuso. Mas tudo bem. E aí cada hora vem uma informação diferente do que a gente entende. Então eu procuro falar o mínimo para não errar tanto, né? Mas o que eu digo, vamos aguardar. Eu disse lá no começo, vamos aguardar até o dia 21. Agora vamos aguardar também até o dia 25. Tá faltando aí Santander, Bradesco, Itaú. Hoje o PicPay já começou a lançar bastante, inclusive eu tenho um vídeo gravado já. O PicPay já liberou para alguns inscritos aqui do canal e foi muito fácil. O Banco do Brasil e Caixa tem sido os grandes bancos que está tendo aí meio que um protagonismo, mas falta muita coisa para acontecer, né, Edmar? falta. Vamos ver, a Credigo possivelmente deve trabalhar com esse produto? Sim, com certeza. Liberando para os demais bancos aí, eles disponibilizando para nós, como nós somos correspondente, a gente depende dos Hum, bancos, né? E os bancos é, liberando, e eles já estão conversando com a gente, já sabe, conhece a gente pelo que a gente faz na antecipação do saque aniversário, a gente tem um histórico aí a nível nacional, um conhecimento, então os bancos estão sempre em contato com a gente, esperando que quando isso acontecer, a gente esteja junto com eles com esse produto. E nós queremos estar junto com eles, tá? E aí a gente vai estar assim, passando para você aí, para passar para o pessoal do canal, as informações que a gente for recebendo, por menor que seja, mais insignificante que seja, é uma novidade. Então, a gente todo dia estou perguntando, recebo uma visita, eu pergunto, e está todo mundo se mexendo. É, o, todos os bancos estão se mexendo. sim, A antecipação também, para ter uma ideia, o Safra foi o único que entrou. É um sim. banco que era difícil entrar nisso daí. Os outros bancos ficaram esperando também ver o que ia acontecer para entrar. Aí foi entrando um no mês seguinte, outro no terceiro, outro no quarto. Lá para o quinto mês, vamos falar que tinha meia dúzia de bancos trabalhando. Mas depois Uhum. virou uma febre. Hoje tem todos os bancos trabalham, E todos os lugares trabalham, até Azul eu vejo que vende passagem com antecipação de fundo de garantia. Eu vi uma propaganda, nem eu olhei tenho até direito. financiamento de carro com Então, FGTS. então você vê que a coisa assim vai acontecendo com o tempo, tá? Tá. Bom, então tá. Gente, a live foi aqui tá sendo, na verdade, com o Edmar Bertoluzzi da Credigo. É, podem ter certeza que daqui para frente
ele tem contato com grandes bancos, com grandes financeiras, com gente do mercado financeiro, e na antecipação me ajudou muito com informações que nenhum outro canal tinha, gente. E eu posso contar com o Edmar aqui, daqui para frente a gente vai também ter, né, informações, eu espero, boas, né, Edmar? Sim, com certeza. E as meninas estão as mesmas lá, tá? Com 80% estão lá. A Joana acabou de falar, de Márcia, você vai fazer a live, acabou de mandar uma mensagem para mim. Você vai fazer a live com o Lô, a Rose, tá todo mundo lá ainda, tá? Então mande um abraço, elas vão ver Inteiras sem essa live. saudade. Então, já estão Um pedindo. abraço A a Rose já todas. comentou aqui. Ah, então tá. Ó, as meninas da Credigo, saudade de vocês. Um dia eu vou visitar vocês. Que Deus abençoe. Mas, Edmar, não acabo por aqui. Eu sei que eu fiz você vir para a live, você ainda não está com tudo pronto e me disse, e foi bem sincero, e eu estou aqui passando para a galera. Eu não falei que era uma live para tirar dúvidas, que fique claro isso, né, Edmar? Porque o Edmar não veio aqui para tirar dúvidas e sim falar do assunto, que é o consignado, que ele é uma empresa de consignado, para quem não sabe. Então, o Edmar tem uma vasta experiência no tocante aí de crédito para vários públicos e agora vai lidar também com o CLT, com certeza. Então, daqui a um tempo, talvez a live não foi tão esclarecedora hoje, porque o Edmar ainda está se preparando e ele é um homem cauteloso, uma pessoa que já tem muita experiência no mercado, ele tem que ter a cautela dele e ele está mais que certo. Ele não vai ficar falando, achando, de achismo. Ele não vive de achismo e isso é muito bom, né, Edmar? Não viver de achismo. Não existe isso. A gente só pode dar uma opinião concreta quando a gente está na prática, tá? Na teoria, está escrito aí, a gente pode interpretar, cada um interpreta de um jeito, o que está na medida provisória, na lei aí. Mas quando a gente está no dia a dia, isso aí com certeza, a gente pode auxiliar muito e hoje a gente pode auxiliar com informações, adiantando que está acontecendo no mercado, o que está por vir, se tem bastante banco já animado com isso, mas nós temos que lembrar sempre, gente, a expectativa foi grande, mas estamos aí Uhum, 5 dias, é muito pouco. Nós temos que contar que tem 5 dias com sábado e domingo no meio, na verdade são 3 dias úteis. Né? Isso, uhum, pela procura, foi um boom. Pelo uhum, resultado em si de contratação, não foi isso ainda. Mas a gente espera uhum. que, com a entrada no mercado de mais bancos, os correspondentes podendo atuar como a gente atua, já tem o know-how, o conhecimento do fundo de garantia, tem tudo para dar certo para todo mundo. Tá bom? Então, tá bom. Bom, gente, então o negócio é esperar. O que eu falo é, as perguntas, deixem os comentários lá, não no chat, e sim nos comentários mesmo, que eu vou responder depois da live. Todo mundo. E quem quiser entrar no grupo do canal do Lu, fala, eu quero entrar no grupo e eu mando o link, todo mundo lá, tem um grupo fantástico, tem muita gente. Edmar, quero agradecer aqui a sua presença, foi muito boa. Voltar a lembrar aqui, bom, aquele tempo bom, né? Aquele boom que foi uma loucura, era live o dia inteiro, era de vez em quando tinha que entrar às pressas, né, Edmar? E Sim, essa sim. parceria foi fantástica e vai continuar, se Deus quiser. Conte comigo aqui, eu espero contar com mais lives com a Credigo, você, a Ivone, e a gente está aqui preparando aqui mais conteúdo e esperando quando os bancos comecem para valer e que mais gente consiga fazer esse empréstimo para talvez pagar uma dívida, realizar um sonho, né? Mas com muita Sim. consciência, porque sempre eu falo, todo crédito deve ser utilizado com consciência. Por favor, deixe seus comentários finais e muito obrigado. Eu que agradeço, Lu, a gente voltar a conversar, voltar a trocar ideias. Eu vou estar sempre junto com vocês, vou estar informando, vou estar passando tudo que eu receber, eu vou estar aí com sinceridade, com coisas verdadeiras. Eu vou jogar conversa para você iludir ninguém. Você sabe que a gente não trabalha assim. Então, podemos não agradar alguns, porque talvez não é isso que a pessoa queira ouvir. Mas hoje é Uhum. isso. Eu também muita coisa não quero ouvir, mas eu sou obrigado a ouvir, né? Porque não tem nada que vai resolver para mim naquele momento. Uma coisa chama-se paciência. A vida me ensinou assim: a gente consegue as coisas com paciência. Na hora certa a coisa acontece. Podem ter certeza disso.
E nós estamos aí, você colocou aí na CredGo, telefone, continuamos num ritmo muito forte com antecipação de fundo de garantia, vamos continuar sempre, nós temos um know-how muito grande, um conhecimento muito grande, nós trabalhamos todos os estados, as meninas elas são muito atenciosas, uma experiência muito grande, atendimento personalizado, que tratam todo mundo com muito carinho e respeito. Tá? Então a gente está à disposição. Tá bom. Muito obrigado e todos que acompanharam essa live. A gente está se conectando, desconectando. Não esqueçam que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Não esqueça de dar like, de compartilhar. E quem estiver precisando de antecipação do FGTS, podem ter certeza, gente. A CredGo é pioneira e um atendimento muito bom mesmo. Eu recomendo. É isso, gente. Até a próxima, Edmar. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Canal do Lu. Tchau, tchau para vocês.